Olá, seja bem-vindo ao Café Filosófico. Hoje a gente recebe o professor Willington Germano, professor titular do Departamento de Ciências Sociais da UFRN. Bem-vindo, Willington, um prazer recebê-lo. O prazer é meu, Frederico, estar aqui conversando com você, com os seus telespectadores. Obrigado. Willington, a ideia é conversar um pouco sobre um tema que acho que está envolvido com toda a tua trajetória e tua existência, que é a educação, né? Quer dizer, primeira coisa que eu te pergunto, como a gente pode pensar uma educação nos tempos que vivemos e como é que você caracteriza estes tempos atuais? Olha, Frederico, nós estamos vivendo uma época difícil no mundo e em nosso país particularmente. Fala-se hoje uma situação que se chama estado de exceção no mundo e no Brasil particularmente, um estado de exceção. E nós temos que pensar a educação em meio a essa coisa que se chama o reino, a predominância do estado de exceção. Essa ideia de exceção é um conceito antigo, não é? De um jurista conservador alemão, Carl Schmitt, que aderiu ao nazismo, não é? E que diz respeito à possibilidade do Estado suspender direitos. Uhum. Bom, a partir disso a gente pode entender que no Brasil vivemos uma época, um estado de exceção. Sem dúvida nenhuma, mas deixa eu explicar um pouco mais. Por exemplo, um estado de exceção típico do século XX foi o nazismo, o fascismo. Foram estados de exceção. Uma das primeiras atitudes de Hitler ao assumir o poder foi suspender o item dos direitos individuais e coletivos da Constituição de Weimar. E aí permaneceu até o final do Reich, 12 anos, não é? E que significa a possibilidade de aniquilar a vida de adversários, ou de pessoas tidas como suspeitos como judeus. No caso aí dos judeus, acho que a coisa foi realmente construída, eu acho um exemplo muito válido, né? Porque pouco a pouco foi se tecendo uma legislação que ia cerceando direitos dos judeus, né, de se locomoverem, de empregarem, de terem... Os lajes, pessoas transformadas num simples número, etc. Quer dizer, isso é uma forma extrema de estado de exceção. Mas nós temos as formas mais recentes, mais modernas de estado de exceção, que é aí que se enquadra o Brasil. As formas mais recentes na Europa, e nos Estados Unidos e no Brasil. Uma forma típica um exemplo importante foram os atos editados por Bush em 2001, após os ataques das Torres Gêmeas de Nova York, não é? Os atos que ele editou, os militares, os atos que ele editou aí, ele suspendeu direitos individuais e também coletivos de pessoas tidas como suspeitas. Uma espécie de prisão preventiva. E a possibilidade de deter pessoas de forma indiferente e responder perante a comissão militar. Aí vem a criminalização de muçulmanos, de estrangeiros, etc. Não é? E vem todo o problema de Guantánamo, né? Uhum. Onde existe a vida nua, uma expressão de Agabe, né? Em estado extremo. Isso é um exemplo de estado de exceção, suspensão de direitos. E na Europa, com a onda de imigrantes, essa grande onda de imigrantes, e a questão do Oriente Médio, muçulmanos, essa coisa toda, vários estados estão usando medidas de suspensão dos direitos dessas pessoas, não é? Agora, qual é a diferença entre esse estado de exceção na Europa, na América Latina e no Brasil? Veja só, porque na Europa, via de regra, e nos Estados Unidos, são medidas que têm como iniciativa o executivo chancelando e aumentando seus poderes. Na América Latina e no Brasil particularmente, é o judiciário. O judiciário que produz, não é? Ou que chancela a suspensão de direitos individuais e coletivos. Por exemplo, a recente intervenção militar no Rio de Janeiro torna suspeito populações tidas como impossíveis de serem assimiladas pela sociedade.
toda aquela onda de... Quem são os cidadãos? Quem está em favela, quem é negro, quem é pobre, quem pode ser revistado, quem pode ser fotografado, etc, etc. Não é? Então, isso é uma dimensão do que se chama estado de exceção. E os golpes que foram feitos na América Latina nos últimos anos. Foram golpes parlamentares chancelados você não chegou a dar um exemplo, mas me parece que é pertinente a situação que o Brasil viveu a partir de 64, né? Sim, claro. Foram editados os atos institucionais e depois a Constituição de 67 e 69, a emenda constitucional, incorporando toda a suspensão de direitos individuais e coletivos aos textos legais, não é? Mas tá, voltando então para o caso, por exemplo, daqui, do Paraguai, né? Honduras, caso também de Honduras. Exatamente, golpes parlamentares. Então, e aqui no Brasil, chancelados pelo Supremo Tribunal, pelos... Mas me mostra um pouco a diferença, Germana. Por exemplo, a ideia de que há um golpe militar que se pauta nas armas, na violência, na repressão, e esse outro golpe parlamentar, um golpe branco, vamos dizer assim, onde tudo parece ter sido feito dentro das regras da legislação, né? Dentro do direito institucional. E é difícil conseguir ver que se não houve esse respeito, né? Até o próprio presidente do Supremo, acho que é o ministro Lewandowski, presidiu a sessão, né? Mas ele disse que houve um tropeço na democracia. Houve um tropeço, ele disse. Mas o Celso Mello, que é uma voz respeitada e respeitável do Supremo, e é um conservador... É o decano, né? É um conservador. Ele mostrou que estava sendo reduzida a Constituição, não é? Numa gradual redução desses direitos individuais e coletivos. Isso é que se chama... Agora, foi o presidente do Supremo que presidiu aquela sessão do impeachment, não é? E há todo um discurso de que se revestiu de legalidade porque cumpriu rituais. Isso. Certo? Quando aquilo de que a presidente era acusada, não foi demonstrado, né? Que improbidade, responsabilidade fiscal, etc., não foi demonstrado. Mas as pessoas podiam assistir na TV isso. E parece que no Brasil o que a TV fala, embora seja uma TV que significa 80% do sinal aberto, ou seja, que chega a maior parte da população, ela mostrava há muito tempo já que o governo tinha que sair, que a presidenta devia sofrer um impeachment, né? Estou falando da campanha mesmo que a rede fez, né? Então, como é que alguém que está em casa pode ter acesso à informação? Essa democratização da comunicação é algo que está à ordem do dia. Olha, isso é algo extremamente importante. A mídia no Brasil não é uma mídia pluralista, uma mídia monopolizada. E, sobretudo, é monopolizada por uma das redes de comunicação, todo mundo sabe, é a Rede Globo. Então, não há vozes plurais, não é? E essa forma de monopólio midiático, não é? Ela gera um processo de deseducação em massa. Ela viabiliza um processo de educação política, que aí vem a importância da educação escolar, das universidades, de ser uma contraprova a esse processo de deseducação em massa, que é desenvolvido pela mídia, sobretudo uma mídia hegemônica como é a mídia brasileira. Mas eu quero dizer a você, Frederico, que a mídia brasileira ela é muito conservadora, para não dizer reacionária, porque eu até faço uma distinção entre conservador e reacionário, porque existem muitos pensadores conservadores de grande envergadura, conservadores em todos os campos, nós sabemos muito bem disso, mas a mídia brasileira ela sempre se postou contra governos de centro-esquerda, desde Vargas até hoje. É claro que o poder da mídia na época de Vargas não se compara com o poder da mídia de hoje, mas a mídia fez uma campanha cerrada contra Getúlio Vargas, e a narrativa desses golpes sempre a mesma narrativa é a corrupção. O problema principal do Brasil de Gessé Souza é a desigualdade. Mas essa mídia, a ideia de corrupção, a ideia de mar de lama, estava presente em Getúlio Vargas, que levou Getúlio Vargas ao suicídio. Isso é importante ser dito, porque veja só, agora, quem foi Getúlio Vargas? Foi um
um presidente, um governo, e criou a Petrobras. Contrariou o interesse de multinacionais, de petróleo, com isso. Foi um governo que criou a legislação trabalhista. É interessante que justamente são dois pontos que você tocou agora, né? Que lá como Getúlio sofre essa pressão toda, né? Vivemos hoje uma situação muito parecida quando esse governo atual acaba aprovando uma reforma trabalhista, instaurando condições precárias, né? Nas relações de trabalho. E outro o leilão que se fez do pré-sal, né? Que era... Exatamente isso aí. Então, eu quero dizer que esses temas são recorrentes. O próprio Juscelino Kubitschek, que não era propriamente um progressista, era um desenvolvimentista, ele foi alvo assumiu sob o estado de sítio. Sob o estado de sítio, porque as forças reacionárias da então UDN, liderada por Carlos Lacerda, etc., fizeram oposição. E nas eleições de 60, o candidato que derrotou o Marechal Lott, que era o candidato apoiado por Juscelino Kubitschek, foi Jânio Quadros, o homem da vassoura, para varrer a sujeira e a corrupção de Juscelino Kubitschek. E Juscelino Kubitschek foi caçado pelo golpe militar de 64 por corrupção. E a acusação principal é que ele teria um apartamento em nome do empresário amigo. Olha só. Chamado Sebastião Paz de Almeida, lá no Leblon. E até hoje não foi provado. Mas não era um triplex, né? Não era um triplex. Então, eu quero mostrar essas coisas. E nessa onda, a classe média vai apoiando. Quando chega o governo João Goulart, quando Jânio renuncia e Goulart assume, mas para Goulart assumir, João Goulart, não foi brincadeira, houve uma tentativa de golpe, você sabe disso muito bem. Sim. E aí ela assumiu com o parlamentarismo, não é? Aceitou essa negociação, depois o parlamentarismo foi derrotado no plebiscito, e ele foi acusado de duas coisas: subversão, porque foi um governo reformista, veja só, um governo reformista, reformas sociais, reforma agrária, reforma do sistema bancário, reforma do sistema educacional, era um governo reformista. E houve uma grande explosão de movimentos sociais, de movimentos educacionais na época de João Goulart. E também acusado de corrupção, subversão e corrupção. Se vocês for analisar os políticos que foram caçados naquela época, inclusive o prefeito de Maranhão, estava subversão e corrupção, não é? Os Diários Associados, que era a principal rede midiática na época, fez uma campanha de ouro para o bem do Brasil, tão arrasada as finanças brasileiras. E João Goulart foi golpeado, com a mídia apoiando maciçamente editoriais, por cima de editoriais dos grandes jornais, o Jornal do Brasil, o Globo, o Correio da Manhã, o Estado de São Paulo. O único jornal que se postou do lado de Goulart foi a Última Hora, como também ocorreu já em 54 com Getúlio Vargas. Então, mas aí vinha também a ideia de corrupção no governo Goulart, e a classe média participou, um setor da classe média, amplo setor da classe média, esses setores participaram daquelas passeatas com Deus pela liberdade, não é? Com o texto na mão, não é? Então, essas coisas são recorrentes. E aí vinha a ideia de corrupção. Essas forças elegeram Collor. Mas essas manifestações a gente viu há pouco tempo, né? Essa gente de bem, né? As pessoas de bem, como se auto-intitulam, com a camiseta da seleção brasileira. Exatamente. Então, eu estou querendo fazer um pouco que há diferenças, mas há também certas continuidades. O discurso da corrupção a partir do governo que fez reformas sociais. É bom lembrar que o governo João Goulart, ele não se aliou com o Império Americano. É bom lembrar isso aí. Havia um conflito leste-oeste, socialismo e capitalismo, e o governo Goulart, ele não se aliou. Jango representava um perigo comunista, né? Exatamente. E quem era a figura de Jango? Ele como pessoa considerado subversivo, uma república sindicalista ia ser implantada, o comunismo ia ser implantada. João Goulart era um rico estancieiro, é um homem riquíssimo, não é? Que desde muito jovem, ele pessoalmente tinha avião desde muito jovem. Agora, foi alguém da classe dominante que se postou ao lado da grande maioria da população. Por isso foi deposto, foi caçado e morreu em situações misteriosas no Uruguai. Mas veja só,
É para chegar ao que aconteceu de 2013 para cá. Em 2014, a oposição não se conformou com a derrota eleitoral, né? Em 2013, houve toda aquela mobilização, as bandeiras iniciais daquela mobilização foram importantes, foram a melhoria da vida urbana, mas logo foram arrebatadas pela direita, não é? E aí começou, não é, toda uma narrativa de novo da corrupção. A ideia da corrupção. Aí, Willy, então eu te pergunto o seguinte, né? Por exemplo, a gente sabe que justamente esses regimes que vivem no estado de exceção, ou instauram um estado de exceção, eles realmente têm uma preocupação com a educação. Uma das bandeiras é essa, né? Tem uma bandeira também de moralidade, de que corruptos eles não aceitam, né? Essa bandeira é muito forte. E a gente sabe também que isso na prática significou um banimento de certos saberes da formação desde o jovem no ensino médio, secundário, né? Até na universidade, e que certas áreas do conhecimento foram sendo tiradas realmente, foram filosofia, sociologia. Bom, isso aconteceu já na época da ditadura e voltou a acontecer agora, com a reforma do ensino médio, por exemplo, onde filosofia e sociologia foram retiradas, né, da formação desse jovem ou desse cidadão, né? Então, diante desse quadro, a pergunta é basicamente essa, né? Como pensar a educação dentro desse estado de exceção? Ou seja, que alternativas, o que pode ser feito? Porque, por exemplo, eu tenho em mente também esse curso sobre o golpe que está acontecendo ao longo do semestre, vários outros lugares no Brasil está acontecendo, estão sofrendo críticas sobre isso. Fala um pouco sobre isso que eu quero ouvir um pouquinho. Como pensar a educação e o que fazer, né? Olha, realmente, veja só, de fato esses regimes ditos de exceção, sejam eles totalitários, ditatoriais, ou formas autoritárias, que não são propriamente totalitárias, não são propriamente ditatoriais, mas são autoritárias, eles se preocupam porque, aqui eu vou recorrer a Hannah Arendt, não é? Porque se trata de fazer uma interdição no pensamento. No ato de pensar. Seria fazer uma interdição no ato de pensar. E o ato de pensar para Hannah Arendt, e aí quando ela se reportou ao seu excelente livro Ashma em Jerusalém, onde ela tratou da banalidade do mal, assim como também nas origens do totalitarismo e outros de seus textos, também reportando a Hannah Arendt, mas nós podemos ver isso em outros autores, como Adorno, ou no campo da ciência, da física, como Einstein, que se reportaram sobre a educação, ou Humberto Eco, desses regimes totalitários, não é? É uma interdição do campo do pensamento, que vão chegar no Brasil. Veja só, um dos primeiros atos de Goebbels, em 1933, foi aquela queima de 20 mil livros, né? E aí estava o livro de Freud, de Emile Zola, de Ernest Hemingway, de Thomas Mann, e assim vai, não é? Mas ele, claro que ele queria fundar sua camada de intelectuais, sua cultura, a própria Orquestra Filarmônica de Berlim foi transformada em Orquestra do Reich, não é? E aqui no Brasil, se verificou tanto em 64 como agora, ataques à educação. Já é conhecido o que aconteceu em 64, com o movimento de educação popular, campanha de pé no chão, Paulo Freire, etc. Sim, é verdade. Tudo foi destruído. Não é? Invasões às universidades. Invasões militares às universidades, entre as quais a Universidade de Brasília, várias vezes invadidas, mas não somente. Reitores militares. Aqui na UFRN, inclusive, teve um reitor militar. Paraíba teve reitor militar. A Universidade de Brasília teve reitor militar. E é assim por diante, não é? Professores, estudantes, caçados, uma polícia universitária dentro da universidade chamada Assessoria de Segurança e Informações. Olha, isso é a interdição do pensamento, do pensamento crítico, da possibilidade de pensar diferente, da possibilidade de transformar, ou da possibilidade de fazer educação política. No governo do atual golpe, o golpe de 2016, que os golpistas não querem chamar de golpe porque seguiu os trâmites legais, não é? Se vestiu de legalidade, como disse hoje a Gaben, não é?
Uma das primeiras ações foi ataques à educação. Ataques de toda maneira. Se Goebbels queimou livros, se Pinochet proibiu até o Don Quixote de La Mancha, e se o governo militar, uma das suas primeiras ações foi a invasão e incêndio da sede da UNE, veja só o ódio. No Brasil, uma das primeiras ações foi a invasão armada da Escola Nacional Florestan Fernandes, uma escola do MST, uma escola financiada por Saramago, por Sebastião Salgado, por Chico Buarque, uma escola que recebe professores do mundo inteiro, docentes conceituados todos os anos. Um dos primeiros atos do governo golpista, Michel Temer, foi nomear um parlamentar de ultradireita para o Ministério da Educação, Mendonça Filho, que recebeu, em uma das suas primeiras audiências, um ator pornô, não pelo fato de ele ser pornô, mas pelo ser representante do movimento de ultradireita, do movimento Brasil Livre, quer dizer, na terra de Paulo Freire. O próprio Mendonça Filho é de Pernambuco, o patrono da educação brasileira, que está agora sob fogo cruzado. Um pensador que é conhecido no mundo todo. Ao lado disso vem o desmonte do Conselho Nacional de Educação, com a destituição de todos vários conselheiros que vinham de gestões anteriores, com postura progressista, o desmanche da Conferência Nacional da Educação, um dos movimentos sociais que tinha espaço. E foi essa inserção nesses espaços que fizeram com que demandas desses movimentos sociais entraram na agenda política, não é? E a reforma do ensino, que você se reportou muito bem, não é? A reforma do ensino vem claramente no sentido dessa interdição do pensamento, não é? Disciplinas como filosofia, como o campo de conhecimento como sociologia e como filosofia, elas podem viabilizar um pensamento crítico, pode ter um papel fundamental na formação da cidadania. E disse Einstein, a educação não é adestramento, não é adestrar um cão, é formar uma personalidade, não é? Então, disciplinas essas ferramentas que podem ajudar na formulação de julgamentos morais, elas tendem a ser extirpadas. E se elas estão sendo extirpadas, é um ataque na constituição do espaço público. Tem uma coisa, irmão, que você coloca muito, que é de educação política. E também, há pouco tempo, apareceu uma ideia estapafúrdia de falar numa escola sem partido. É óbvio que você não está falando de partido nesse sentido, mas uma educação política tem a ver com a formação de um cidadão, de se compreender no seu mundo, na sua sociedade. Exatamente. E apenas voltando à sua pergunta de inicial, o que fazer num contexto como esse, não é? O que fazer, O que fazer num contexto como esse? Bem, não estou aqui querendo fazer receituário, absolutamente. Mas a educação política não significa educação, falou em escola sem partido, que uma escola, essa terminologia escola sem partido, na realidade é uma escola partidária, não é? Como nós estamos falando em educação política, nós estamos a possibilidade, seria a possibilidade das pessoas terem uma capacidade de julgamento sobre as barbáries, sobre a escravidão, sobre a colonização, sobre a exploração do trabalho, não é? Sobre a condição da mulher, não é? Sobre a condição LGBT, etc. Uma abertura à diferença, né? A educação política, Luciano Canfora, que é um pensador italiano, ele chama a atenção para a importância que a educação política deve ter, malgrado essa interdição às disciplinas, elas podem ser exercidas também de forma ampla, seria uma contraprova a essa onda obscurantista, fascista por vezes, e anti-igualitária que ganha espaço. A educação política pode ser essa ferramenta, não é? Que, por sinal, é uma questão vindo de Paulo Freire. Sim, parece que há uma certa tendência de querer marginalizar a política,
Sim. Porque política não tem a ver com Congresso, não tem a ver com partido, política tem muito a ver com isso que está dizendo, de estar no mundo. Claro, a criminalização da política leva à barbárie. Se eu não tenho política, se eu substituo a política por ataques à caravana de Lula, por assassinato de Marielle, por ataques àqueles meninos lá do Rio de Janeiro, nós temos fascismo. Nós temos fascismo. A política diálogo, é o espaço de mediação, é o espaço de constituição do bem comum, do interesse de todos. Esse é o espaço. A criminalização da política leva a regimes autoritários, totalitários, etc. E essa interdição do espaço público que não é possível sem a palavra. Isso. Não existe ação sem palavra. E uma palavra que exige e que conduz ao diálogo, né? E se a gente não consegue se escutar, exatamente então isso aí. Não tem saída. O que fazer num contexto como esse? Eu acho que esses cursos sobre o golpe, por exemplo, é um exemplo importante, não é, de um contraprova, de um contrapelo, não é, essa onda obscurantista, anti-igualitária e fascista que assola o país e também que está presente no mundo, não é? Isso é uma forma, e não há receituário. Por sinal, essa era uma postura de Paulo Freire. A educação é sempre um ato político. E quando Jorge Agamben vai falar de estado de exceção, ele diz claramente, é uma postura. Eu estou falando de um patamar. Eu estou falando de uma situação em que direitos individuais e coletivos estão sendo suspensos. Muito, nosso tempo acabou. Então, queria te agradecer uma vez mais por essa conversa tão esclarecedora. Tenho certeza que quem está em casa pode ter razões para pensar, né, sobre a situação que a gente vive hoje. Wellington Germano, obrigado. Você que está em casa já sabe que semana que vem tem mais. Até lá.